Bem-vindo à lição número 5 do módulo de AlphaCam. Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar aprendendo como trabalhar com geometrias dentro do AlphaCam, tá? Então, o AlphaCam hoje ele tem uma aba aqui somente de geometrias, para edição e criação de geometrias, e a gente vai tentar usar um pouquinho de cada uma delas para construção de uma peça, e no final dessa aula, a gente vai fazer os caminhos de ferramenta para essa peça. Então, aqui a gente tem algumas ferramentas como linha, arco, círculo, retângulo e ferramentas de geometria especiais aqui, né? Então, a gente vai começar a fazer inicialmente um retângulo. Então, eu cliquei na opção de retângulo aqui, o software ele me questiona qual que é o primeiro canto. Nesse caso, a gente vai usar o ponto 00, que é a origem do desenho. Vou dar um OK aqui. Eu quero que a peça ela tenha um tamanho de 250 milímetros por 300. Então, eu quero que seja 250 em X por 300 em Y. Eu vou dar um OK aqui. Então, a vista da peça aqui. Posterior a isso, só para demonstrar algumas opções de edição, eu posso vir aqui na aba Editar, clico em Deslocar, eu vou deslocar essa geometria externa 25 milímetros para fora. Cuidado para não deixar aqui essa opção de eliminar original marcada, porque senão ela exclui a geometria original, né? Então, eu vou dar um OK, um offset para cá. Eu quero que esse lado, essa linha externa aqui, ela seja deslocada ainda mais 25 milímetros para dentro. Então, na aba Editar, eu vou vir aqui em Quebrar, Geometrias. Então, vamos quebrar uma geometria no método individual. OK. Eu posso usar as opções de autoalinhamento aqui para quebrar num ponto de fim, ou apertar F6. Então, se eu clico aqui, agora eu vou apertar F6. Eu quebrei essa linha aqui. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso mover essa linha aqui. Então, vou clicar com o botão esquerdo sobre ela, com o botão direito para confirmar. Vou utilizar o autoalinhamento aqui com o F6. Vou clicar na ponta da linha que eu quero deslocar. E aqui ela vai me pedir arrastar para as posições ou introduzir coordenadas. Eu quero que essa operação, que essa linha, ela se desloque 25 milímetros na direção X, ou seja, menos 25 milímetros. Vou dar um OK aqui, ela deslocou, certo? Então, eu posso vir aqui em cortar, eu vou selecionar com o botão esquerdo a linha azul, com o botão direito eu confirmo ela. Então, eu vou clicar nos pontos que eu quero que sejam retirados, ó. Então, aqui a gente confirma com o botão direito e eu tenho a peça posicionada no local que eu gostaria. Dito isto, vamos colocar um remate nessa peça interna, nessa cavidade interna. Esse remate vai ser um remate em bolha, não vai ser apenas um raio. Eu quero que seja um remate de 6 milímetros. Eu vou dar um OK aqui. Então, eu seleciono as linhas que eu gostaria que fizessem esse remate em bolha. E está prontinho. A segunda coisa que eu vou fazer nessa geometria vai ser na geometria externa a inserção de um chanfro. Então, eu posso vir aqui em chanfro, eu vou colocar uma distância de 5 milímetros para cada uma delas, ou seja, ele vai tirar 5 milímetros aqui e 5 para baixo, gerando um canto vivo aqui 45 graus. Eu posso alterar também 45 graus, ou eu posso alterar e colocar uma distância maior em Y, por exemplo. Então, eu vou clicar aqui e eu vou clicar aqui. E a gente consegue perceber que aqui está bem quadradinho e aqui está mais um triângulo com diferentes lados. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui para a gente voltar. Então, chanfro novamente, vamos voltar para 5 milímetros. Então, os dois lados. Seleciono esse canto, seleciono este canto. OK. Vamos colocar também 2 furos nessa peça aqui. Então, a gente pode vir em geometria,
círculo. O diâmetro, eu quero que seja um diâmetro de 6 milímetros. Vou dar um OK aqui. E eu quero que esse primeiro círculo ele esteja a 15 milímetros em Y e a 15 milímetros em X. Então, o centro está 15 ou em X e 15 em Y. Então, confirmar aqui. Perfeito. Exatamente isso. Agora eu posso fazer o ajuste dessas linhas fantasmas aqui, que se a sua não está aparecendo, tu pode apertar um Ctrl G, que ele ativa ou desativa ela. E da forma como ela está hoje, então a ferramenta ela está passando com o centro dela exatamente no centro dessa linha verde aqui, em ambas, né? Então eu posso vir aqui em máquina, direção de ferramenta, e aí eu posso alterar a direção dela, já que a gente vai estar trabalhando com uma fresa direita, com corte direito. Então a direção, sentido horário, lado exterior da linha, e eu quero que seja uma definição de ponto manual. Tá? Então eu vou clicar aqui no autoalinhamento ponto médio. Vou pegar o centro disso. Vou pegar ponto médio. Vou pegar e alterar antes isso para direção anti-horário aqui, já que a gente vai usar dentro dessa peça no sentido anti-horário e interior. Então eu posso vir aqui, ponto médio, prontinho. E vamos fazer isso também no cavado interior. Então ponto médio, pronto. Com isso a gente já tem as dimensões da nossa peça aqui. Eu vou estar colocando agora as profundidades que no AutoCAD a gente chama de nível de Z. Então aqui na aba 3D a gente tem definir níveis Z da geometria. Eu posso clicar sobre ela. Ele vai me pedir para selecionar a geometria que eu quero alterar. Eu quero que essa e essa geometria sejam alteradas. Então cliquei com o botão esquerdo e confirmo com o direito. A gente vai alterar o Z de fundo dela aqui para menos 18. Isso sabendo que o plano médio ele está na direção 0 em Z aqui. E eu vou diminuir essa linha aqui para o nível 18. Então se eu confirmar, a gente tem ambas as linhas com 18 milímetros para baixo. E esse cavado interno aqui, eu vou confirmar, vou selecionar e vou colocar uma profundidade de apenas 5 milímetros. Então, com isso feito, está na hora de a gente definir que ferramentas a gente vai utilizar e quais as estratégias de usinagem que a gente vai usinar para fazer essa peça. Então, a gente vem em máquina, vamos selecionar na ferramenta. Eu vou estar utilizando uma ferramenta de 12 milímetros aqui. Vou confirmar com 2 cliques com o botão esquerdo, um clique com o botão esquerdo na área gráfica. Aí eu vou vir aqui também na aba máquinas, desbaste ou acabamento, né? Então, vamos utilizar o nível Z automático, já que a gente colocou nível Z na nossa peça. Geral. Na aba geral, a gente tem compensação de ferramenta. A forma como a peça vai fazer a volta nos cantos vivos, que a gente já viu isso. Níveis de corte. Distância para rápido e distância para aproximação. Então, vamos colocar aqui um valor de 30 para rápido e 10 de aproximação. Ou seja, a ferramenta ela vai vir numa velocidade mais rápida até 30 milímetros em cima da peça. Vai descer rapidamente até o nível de 10 e depois ela chega para fazer o contorno da nossa peça, certo? Então, em dados de maquinagem, a gente não precisa alterar nada. Em entrada e saída de ferramenta é bastante interessante que a gente acrescente isso para evitar colisões e uma entrada mais suave da ferramenta na usinagem. Então, a gente vai clicar aqui em aplicar entrada e saída automática. Confirmado isso, posso alterar aqui
nessas 4 opções. Vou utilizar ambos. Vou colocar aqui uma vez o raio da ferramenta, então ele deixa aqui que é o raio da ferramenta. E o ângulo de aproximação vou colocar para 60. E para a saída eu vou usar exatamente as mesmas configurações, então eu só vou clicar nessas 2 setinhas aqui, que está tudo perfeito. Então, em dados de ferramenta, a gente tem os dados que a gente pode alterar aqui, como avanço de descida e corte e rotação. Não vou alterar isso agora. Então, ok. Seleciono a geometria que eu quero que seja usinada com o botão esquerdo, confirmo com o direito, ela já criou o caminho de ferramenta. Agora a gente vai fazer esse cavado interior aqui, então a gente pode vir primeiro, vamos trocar essa ferramenta para uma fresa de 8 milímetros, pode ser essa fresa de 8 milímetros, a gente confirma. Vamos vir em desbaste e cavidade, vamos utilizar ainda o Z automático, tá? Na aba geral, a gente não precisa alterar nada, mas a gente pode mudar aqui, se a gente quer começar pelo interior ou exterior, tipo, espiral, isso a gente já viu também em outros módulos, então vai conforme a necessidade de usinagem. Níveis e corte, vou manter a mesma medida que eu coloquei de Z de segurança na outra operação, pode ser isso. Em dados de ferramenta, vou manter assim também, mas a gente pode alterar a profundidade máxima de corte aqui da ferramenta ou a profundidade mínima, que vai ser, no caso a gente tem uma ferramenta de 8, eu vou colocar 4 milímetros, metade do diâmetro. Dados de maquinagem não precisa alterar, e os dados da ferramenta conforme a outra aba de antes ali. Então, ok. Seleciono, confirmo. Ela já criou a operação aqui e notem que, como a fresa eu coloquei, vamos editar aqui rapidinho. Eu coloquei que nos níveis de corte a profundidade máxima é 4 milímetros e a profundidade da peça é 5 milímetros. A gente vai ter um primeiro corte a 4 milímetros e o último corte ela vai usinar somente 1 milímetro. Justamente porque o máximo que eu posso descer com essa fresa é 4 milímetros. Nesse caso, eu vou colocar 5 aqui só para fins didáticos e vamos ver como que ela se porta. Então, ok. Ok. Então, vocês percebem que agora ela faz somente no nível final da peça, né? E agora falta esse furo aqui. Então, é um furo de 6 milímetros de diâmetro. Eu posso vir aqui em máquina, selecionar ferramenta e eu vou pegar uma broca de 6 milímetros. Então, vou confirmar. E para furações, eu tenho uma operação somente para elas. Então, aqui furar, maquinar furos. Eu posso vir aqui e furar, roscar furos com Alt Z, que é a mesma opção que a gente usou nas outras 2 usinagens de utilização de Z automático. Então, vai ser exatamente essa que eu vou utilizar agora. Aqui a gente tem o tipo de furação, então ela pode ser uma furação reta, por ciclos, então o famoso pica-pau, roscagem, broqueamento ou um chanfre. Neste caso aqui, eu vou utilizar furação, só para demonstrar. Então, aqui eu posso selecionar quais furos que eu quero que sejam usinados. Então, vai ser os furos selecionados. Em níveis e dados de ciclo, vou utilizar as mesmas distâncias dos outros exercícios. Isso é importantíssimo que você olhe no seu dia a dia se essa distância ela é suficiente ou não para aquilo que tu quer fazer, certo? Então, aqui a gente tem também os dados de ferramenta, que é possível alterar. Não vou fazer nada, isso é só uma demonstração. Então, vou clicar aqui em OK. Ele vai me pedir aqui para selecionar os círculos. Então, um círculo que eu quero é esse daqui, eu vou confirmar. Ele me avisa que um círculo foi selecionado. Então, vou dar um OK aqui e prontinho. A gente tem a nossa peça já usinada da forma como a gente gostaria. Então, vou vir aqui em simulação e vou mostrar para vocês como que ficou.
Então, ele vai fazer o desbaste externo, vai usinar a cavidade interna. Vou aumentar um pouco a velocidade aqui. Como é uma fresa pequena, ela vai demorar bastante para fazer. Tá no fim. E por último, ela fez a furação. Então, com base nisso, a gente tem essa nossa peça pronta, desenhada inteiramente no software e programada, todos os seus caminhos programados.